Desejo ainda que você seja tolerante, não só com os que erram pouco, porque isso é fácil, mas com os que erram muito e irremediavelmente. E que, fazendo bom uso dessa tolerância, você sirva de exemplo aos outros. Assim disse Victor Hugo. Ainda resta muitas amostras de brutalidade na raça humana, desde ambientes domésticos até as mais conturbadas relações internacionais. Vemos comportamentos agressivos e violentos, e não somente produzindo ferimentos físicos, mas também, com a maior frequência, gerando sérios danos emocionais e, consequentemente, espirituais. Na base de todas essas ocorrências, infelizmente, encontra-se ações humanas, o que nos leva a refletir no quanto ainda nos exige a tarefa de aprender a tolerar o outro. Quantas vezes ainda escorregamos em nossos próprios julgamentos e, por vezes, na intransigência e violência, se não por atos, por palavras, pensamentos. Por que compreender o outro é sempre tão difícil? Afinal, por que ele tem que pensar de forma diferente, agir de forma diferente? Por que não me agrada? Porque muitas das vezes a tendência é abominar. Muitas vezes não compreendemos, não aceitamos. E são tantos os porquês que nos perdemos dentro das nossas próprias intolerâncias. Porque, por certo, achamos sempre que o outro está errado, que as suas atitudes são erradas, seu modo de agir, seu modo de pensar, seu modo de falar. Esquecemos-nos que cada um de nós, dentro do nosso ser, cada um tem a sua própria essência. A essência de Cristo, sim, mas cada um tem a sua própria essência. Por isso precisamos ser mais tolerantes. Precisamos entender que precisamos evoluir espiritualmente. Só assim aprenderemos a lidar com os deslizes da nossa carne, da nossa mente. Precisamos entender que Cristo nos deixou o mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos. E muitas das vezes não fazemos dessa forma. Somos egoístas, incompreensíveis, arrogantes, especulando de todas as formas. A tolerância não consiste na indiferença. Pode, deve a criatura ser tolerante em face das opiniões e condutas alheias, por mais que elas sejam opostas às nossas próprias opiniões. Nós temos a missão, sim, e muitas das vezes precisamos silenciar diante daquilo que nos desagrada, diante daquilo que muitas das vezes seja compreendido de uma forma diferente daquilo que queremos dizer. O indivíduo tolerante exterioriza suas opiniões, examinando-se do ser violento, pois compreende as necessidades de considerar os outros como a si mesmo. Se já consegue, nesse minuto, entender que muitas das vezes a sua atitude pode estar um pouco de intolerância. Se já consegue olhar um pouco além das ilusões da matéria e compreende a vida e a lei da evolução, então você sabe que na fonte há lama, a rosa tem espinho, o sol na eclipse é sol obscurecido, na flor também o verme faz o seu ninho. E assim erram
todos. E quantas vezes erramos tanto, que nós venhamos refletir, que não venhamos fazer aquilo que não queremos que façam conosco. Precisamos entender a lei da ação e reação. Nos questionamos, reclamamos, mas muitas das vezes somos nós o culpado dos vendavais que acontecem em nossas vidas, por não saber tolerar, ouvir, compreender os deslizes do próximo. Que Deus vos abençoe.